Olá, meus queridos nobres inscritos, membros e amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente, dessa vez para continuarmos a nossa história do Spook Murder Houses, uma playlist voltada à análise comportamental, seja emocional, mental, por meio das energias. Ou seja, seria capaz de um ser humano realmente cometer um crime utilizando-se do nome do "foi o cão que botou para nós beber", como diria realmente o filósofo brasileiro? Será que realmente a maldade ela se reflete de uma maneira de que a espiritualidade pode vir a ser um fator de ignição para que o ser humano cometa crimes passionais, crimes realmente ligados a desejos, vontades, ou mesmo simplesmente aquela coisa de eu odeio essa pessoa, eu quero que ela suma, e de repente isso se potencializa num possível desejo de que realmente você é capaz de fazer com que essa pessoa morra ou seja morta pelas suas mãos. Será que a espiritualidade pode ser utilizada como uma justificativa para estudos de psicologia, psiquiatria, dentro dos diversos distúrbios emocionais que um ser humano tenha, uma depressão, esquizofrenia ou qualquer outro tipo, inclusive uma bipolaridade? Não sabemos. É por meio desta playlist que nós vamos justificar, utilizando-se de um clarividente qualificado, certificado, com mais de 15 anos de expertise na análise comportamental do ser humano, vendo e observando realmente as influências do seu próprio corpo de energia, ou seja, o indivíduo em sua natureza, como se dá o processo das energias em volta aos seus pontos de energia, como diz a acupuntura tradicional chinesa, e como isso se personifica dentro de uma espiritualidade na qual pode ser um motivo de influência às suas atitudes e comportamentos. Eu, Rodrigo, sou esta pessoa capaz de dizer se realmente existe ou não algo que possa influenciá-lo. Já tive muitos pacientes, literalmente pacientes, pessoas que vinham pedir ajudas, dizendo, eu estou sofrendo por uma bipolaridade, uma depressão, uma esquizofrenia, ou doenças que realmente eu sei que foi o mundo espiritual que me gerou. E não era. Era simplesmente a mente da pessoa agindo sobre seu emocional, causando todos esses distúrbios. E tive situações inversas, na qual a pessoa já estava demonstrando sinais estranhos, não sabia o porquê, e essa energia, energias realmente nocivas que viriam afetá-lo ou se transformar num fator de ignição, estavam se fazendo presentes por um histórico de traumas, de situações conflitantes, sejam em relação à família, ou mesmo ao trabalho, ou uma herança na qual a pessoa já estava adquirindo uma carga energética advinda de gerações e gerações sobre o seu eu. Cada caso é um caso, cada história é uma história, e é isso que nós vamos continuar hoje. Dessa vez eu trouxe, como prometido, o julgamento de Arias, que realmente matou Travis, o seu ex-namorado, literalmente tornou-se ex-namorado, não é mesmo? Mais ou menos com 27 a 29 facadas, um tiro na cabeça, e foi extremamente cruel em sua atitude. Ela pegou uma prisão perpétua no estado de Arizona e nós vamos analisar a energia dela, ver o julgamento. Claro, eu vou editar esse julgamento porque ele envolve mais ou menos conflitos, discussões entre as partes e o que não vem ao caso agora, e a casa onde o crime surgiu. Então, sentem-se e acomodem-se porque Spook Murders está no ar. On her final day on the stand, Jodi Arias was schooled in mathematics. Do the math, the prosecutor attempted to show. Her story doesn't add up. At some point in your life, you won't watch us, right? You know about time, ma'am. You know that movement takes time, don't you? Martinez says Arias simply would not have had enough time, given the evidence, to first go searching for the knife she used to stab Travis Alexander nearly 30 times and slit his throat. He says she must have had the knife with her in the bathroom when she was taking these digital pictures of a naked Alexander in the shower. It would have taken time to actually look for it, wouldn't it? I guess under that theory? Sure, under that theory. It would take time, right? Yeah, I guess. É complicado porque o advogado, né, esse é o advogado que vai defender
os interesses do Estado contra a assassina, né? Porque afinal Travis morreu. Ele coloca, você teve tempo para poder pensar e refletir nessas atitudes, afinal ele estava tomando banho e você estava começando a dar indícios de que queria cometer o crime. O crime começou no banheiro, onde você tirou foto dele como se fosse uma lembrança, né? E ela estava já preparando a faca, ou a tesoura, acho que foi uma faca, para poder atacá-lo lá mesmo. Então ela esfaqueou constantemente no chuveiro enquanto ele estava indefeso, e ela teve tempo para poder avaliar isso. To prove his theory of premeditation, the prosecutor showed these two photographs, taken just 62 seconds apart, according to their timestamps. Arias says this accidental photo of the ceiling was taken after she dropped Alexander's camera, when he was still alive. That's when she says he lunged at her. In the 62 seconds between that photograph and Exhibit 162, you are body slammed, you get away, you get the gun, you shoot him, and then, after you're able to get away, you go get the knife, and he ends up at the end of the hallway, all in 62 seconds. That's what you're telling us? No, that's not what I'm saying. Regardless of what Arias is saying, the photo timestamps say something else. In this second photo, taken just over a minute later, Arias's foot is seen next to Alexander's bleeding body in the bathroom. By now, he's been stabbed and shot. Would just 62 seconds between the photos have been enough time to support Arias' scenario that a chase and a struggle occurred? I don't know. More than a month into her trial, on her 18th day on the stand, Jodi Arias offered a brand new scenario for how the knife came into play. Listen to this. You needed to go get that knife at that point, correct? No, it's possible Travis grabbed the knife first. You never told us that he had any knife there, did you? No, I wasn't asked. Jury members also had questions for Arias about the knife. Seems they too were trying to make sense of her changing stories. You said you remember putting the knife in the dishwasher after killing Travis, but you also say you don't remember anything after dropping the knife on the bathroom tile, which is correct. I have a vague memory of putting a knife in the dishwasher. I'm just not sure if that's the memory from June 4th. And there were more questions about the gun Arias used to kill Alexander. Was it in a holster or not when she says she grabbed it out of Alexander's closet? Just last week, she told the jury she believes the gun had been in a holster. Now, suddenly, she's not so sure. And this is key because the state believes she brought a gun with her to kill Alexander and never really grabbed a gun from Alexander's closet. Arias seemed to get tripped up again on this question about whether or not the gun was loaded. Didn't you tell the jury, when you were talking about the attack, in response to one of their questions, that you believed the gun was unloaded? Do you remember saying that? Yes or no? I don't remember That's all I'm saying asking, yes or no. Do you remember saying that? I don't know. After that, the prosecutor let her have it. What were you going to do with the gun? Throw it at him? O que você ia fazer com a arma? Atacar nele? Realmente assim, vamos lá. Ela tem uma memória vaga, ou ela se faz como uma memória vaga, ou seja, eu não sei o que aconteceu na sequência, se eu dei o tiro primeiro, esfaqueei, ou ele pegou a faca, tentou se defender, mas foi um ataque. Aparentemente o promotor ali, ele coloca de uma maneira que ela atirou na cabeça, depois esfaqueou, arrastou o corpo até o hall e terminou o serviço lá. Então por isso que justifica-se a primeira parte desse vídeo, na qual a casa teve que passar por um processo de reestruturação do carpete, já que ele foi utilizado como uma prova. Se ela tivesse matado no banheiro, ele teria ficado lá no banheiro e não precisavam tirar os carpetes. Mas, de novo, aí é uma justificativa entre ela e o estado do Arizona para que realmente se justifique como foi a sequência dos fatos. Mas e a energia de Aria? Como será? Será que ela realmente tem coisas estranhas sobre ela? Tem algo agindo sobre ela? Tem. E é notada a diferença de um ser humano normal para Aria e o seu comportamento mediante ao seu julgamento. Claramente, ela está numa situação de defesa, ela está sendo atacada e ela tem que se defender no sentido de eu não sei, não sei e não sei, ou dar as explicações que realmente a corte precisa. Assume-se o crime dizendo, sim, eu matei, houve um crime passional, eu realmente agi fora de mim e
só lembro de alguns clarões ou o que for. Trazer uma informação lógica e lúcida ao que aconteceu. Sobre Area, existe alguma influência espiritual ou uma influência energética? Qual é a diferença? A diferença é muito simples. Vocês têm fatores internos e fatores externos que influenciam a energia de um ser humano. Fatores internos é como se fosse realmente as suas explosões de raiva. Então, um ser humano, ele é impulsivo por sua natureza, ele age por extremos, ele age sem pensar. É um fator de dentro para fora, nossas emoções se sobressaindo da nossa razão. E fatores externos que podem realmente fazer com que um ser humano seja influenciado. Por exemplo, uma pessoa pode ser sugestionável, caso ela tenha essa tendência, por terceiros para cometer um crime. Claro que pode. Você pode convencer pessoas a roubar um banco. Então vocês têm um fator externo agindo sobre a sua vontade, te convencendo a cometer um crime. Ok? São dois fatores. Sobre ela, nós temos alguns fatores que estão se fazendo presentes. Primeira coisa, na região da garganta, entre a garganta e até a região do meio do seu peito, existe um bloco de emoções rígida e duro. É como se ela estivesse começando a se defender, bloqueando qualquer tipo de emoção, sendo fria em suas respostas, sendo imparcial naquilo que ela, vamos dizer assim, fez. Dentro do princípio de acupuntura chinesa, alguns pontos eles estão ligados a nossas emoções inferiores. Emoções como ego, ganância, raiva, ódio, todas aquelas emoções mais impulsionadoras de coisas, situações ruins sobre um ser humano. Esse bloco de energia se faz presente da garganta até o peito. É como se realmente ela começasse a se defender energeticamente, dizendo, eu não sei, você que está falando, não sei, é uma questão sua. Então ela está se bloqueando. O corpo de energia, ele responde a isso. Então, ele se materializa nitidamente aos olhos de um clarividente, ou um médium, ou um sensitivo, e se faz consolidado dentro dela. É como se ela realmente não quisesse expressar nenhuma emoção, sendo o mais racional possível. Pode ter sido instruída dessa maneira, ou ela está agindo como um mecanismo de defesa. Só que, atrás dela, é lógico que se faz presente uma outra energia. Da mesma maneira que ela bloqueia as suas emoções, na região das costas, nesta parte aqui, vocês vão perceber que existe um acúmulo muito maior de energia, aqueles que são sensitivos. Os sensitivos vão perceber que atrás dela se faz como se fosse um pequeno balão. Este pequeno balão é onde ela está guardando todas as suas emoções e não se manifestando emocionalmente. Ela está se resguardando emocionalmente, sendo fria e calculista nos seus pensamentos. Essa energia é a energia que impulsionou ela a cometer o crime. É como se ela estivesse guardando as suas emoções, dizendo, ok, eu não vou demonstrar o que realmente aconteceu. E ela guarda isso. Isso é fato. Agora, o mais interessante de tudo é o que acontece naquilo que muitos psicólogos vão julgar, ou vão dizer, ou mesmo os grandes conhecedores do corpo de energia de um ser humano, a região do seu quadril responde muito rápido. Por quê? Dentro da literatura que nós conhecemos, né, o fator do ego de um ser humano está ligado ao seu umbigo. O seu umbigo é o seu ego. E literalmente é isso que acontece. A região do seu quadril está respondendo de uma maneira violenta e pode estar até machucando ela, porque existe ponto da família, como nós conhecemos na acupuntura tradicional chinesa, que responde muito rápido a qualquer conflito familiar que ela venha a ter. Família, leia-se esposa, marido, pai, mãe, relações familiares, aqueles que você realmente abraça, considera como uma família. E o ego dela, que é o fator impulsionador, ou seja, eu agi por uma intenção fria, eu agi por um desejo meu, eu agi por algo irracional. O meu ego sobressaindo a minha vontade real de amar aquela pessoa. Eu estou utilizando de meus desejos mais mundanos para cometer o meu crime. E aí é que nós temos um problema.
O problema não está agindo sobre aquilo na qual ela está resguardando suas emoções, mas sobre o ego. Ela agiu sobre o ego, sobre o desejo real de fazer a maldade, mediante um impulso mais animalesco do ser humano. E aí é que nós temos sim a presença de mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 seres que estão conectados na sua região do quadril. Esses seres, eles são fisicamente constituídos de uma forma nada agradável de se observar. Eles são pequenos, têm mais ou menos 1 metro, 1,20 m de altura, e eles são completamente ardilosos dentro do mundo espiritual. Eles podem levar uma pessoa a um estado de loucura, um estado de frenesi, um estado de descompasso. Eu tive um mestre espiritual que ele dizia que é como se jogasse um pedaço de carne num arame farpado. Aqueles arames farpados elétricos, rede elétrica, sabe? Ele vai ficar explodindo sobre um ser humano. O que acontece é o seguinte, ela pode ter demonstrado, sim, um pensamento mediante um impulso dela de dizer, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Só que mediante esse desejo, esses seres, eles foram atraídos pela intenção dela e se conectaram ao corpo de energia dela. Essa conexão se deu exatamente em todos os órgãos da região do quadril, o que envolve o sistema renal, base da coluna, útero, ovário e bexiga. E isso gera um fator conflitante porque você não tem um fluxo saudável da energia, você tem um fator que bloqueia essa energia. Quando ele bloqueia essa energia, ele gera um acúmulo tão denso que você começa a ficar inquieto, nervoso, você começa a agir de uma maneira que você não sabe o que está acontecendo. Muitos aqui acho que já passaram por situações como essa, de você de repente ter uma explosão de raiva ou uma explosão de inquietude e ter que levantar e sair correndo de um lugar ou se sentir muito mal dentro de um lugar. Exatamente porque essa região, que é um fator impulsionador das vontades de um ser humano, ele se bloqueia ou se deturpa. E aí você tem esse fator impulsionador das emoções mais inferiores que um ser humano possa vir a ter. Notadamente, um crime passional, movido pelo desejo de se você não é meu, você não vai ser mais de ninguém, se você não me ama, você não vai mais amar ninguém, e aqui acaba o nosso amor. Se nós nos separamos, eu vou lhe matar porque eu não aceito a situação da separação. A passionalidade do crime pela mais um frio desejo de ego, cobiça e ganância sobre uma pessoa na qual você não tem mais domínio. É isso que acontece. Agora, e a casa onde aconteceu o crime? O julgamento nós já vimos, ela realmente agiu dessa maneira. E a casa? Será que existe alguma coisa? E é isso que nós vamos ver. Esta é a casa onde aconteceu o crime. Então, Inside Travels Alexander House em 2018. Jodi Arias, que foi a assassina, né? Eles vão filmar a casa, mas eu acho que essa casa já passou por uma reforma. Então nós não vamos ter as cenas de sangue, o carpete e tudo mais. Nós vamos ver a casa hoje, como ela está, depois da reforma que aconteceu pela nova família que hoje habita essa casa. Aqui não tem nada. Aqui já temos. Antes que muitas pessoas critiquem esse tipo de coisa, esse trabalho de poder ver por meio de imagem, seja foto, vídeo ou mesmo pessoalmente estando lá, já foi explicado em mais de 900 vídeos postados no meu canal. Então, se vocês querem entender como se dá esse processo, explorem mais o conteúdo que vocês vão ter todas essas respostas, ok? Da mesma maneira que eu consigo estar lá vendo a imagem, eu posso ver por uma foto ou por um vídeo, não faz diferença nenhuma. A energia encontra-se no ambiente da mesma forma, ok? Sem preconceito, sem ignorância e, como eu sempre digo, sem idiotices. Vamos ser muito mais pé no chão e racionais, buscar entender uma proposta nova do que criticar ou denegrir um trabalho de uma pessoa que está aqui mostrando algo nobre a vocês.
Na cozinha, infelizmente, nós temos sim algumas energias, ok? Nós temos nitidamente, para aqueles que são mais sensitivos e que trazem aí um conteúdo de mediunidade aplicada em centros espíritas já há muitos anos, vão notar que, olhando esta imagem, como se fosse um retrato, vocês vão perceber que existe uma influência muito grande nesta região, tá? Existe uma presença observando a casa aqui, além de outras duas presenças, que aí são mais complicadas. Você tem uma energia nessa região do teto. Eu não sei se o quarto do Travis, onde aconteceu realmente a situação do crime, o banheiro e tudo mais, encontra-se aqui, mas existe uma energia muito grande no teto, tá? Até que o teto aqui, nota-se que existem problemas e falhas na pintura. Essa energia encontra-se aqui. Pode ser o lugar onde o Travis acabou falecendo. Existem outras duas energias que se fazem presentes. Uma nesse canto aqui, e uma nessa região dos sofás, mais para a direita, ok? Como é que eu sei disso? Pelos rastros de energia que esses seres deixam. Alguns deles podem estar envolvidos com o crime naquela época e outros podem ter aparecido depois. Mas quem realmente apareceu depois e quem encontra-se agora, tá? Este ser aqui que está nesta varanda, nessa porta, apareceu recentemente. Os seres que estavam anteriormente, este daqui à direita, que está mais à direita, ele estava naquela hora da situação do crime, porque a energia desse ser, ela relembra o ato em si. É como se ele tivesse participado ou visto, ou se aproximado de maneira irônica, dizendo, ele vai matar ela. Isso acontece sim, tá? Esse aqui não. Esse aqui veio depois. Essa energia já estava faz tempo e esta daqui também. Essas duas energias vão gerar problemas seríssimos relacionados à infiltração e à queima constante de aparelhos elétricos ou eletrônicos nessas duas regiões, ok? Então essas lâmpadas podem vir a queimar com frequência e aqui também pode dar problema. Esse ser aqui pode influenciar outras pessoas a cometer crimes? Não. Ele pode levar as pessoas a terem, por exemplo, atitudes controversas. Então podem ter picos de agressividade, falar alto ou agir por um impulso um pouco maior, mas não cometer crimes. De novo, ele se torna um fator de ignição. Quando conectados muitos seres e a pessoa já suscetível a isso, torna-se um fator de ignição. Enquanto sozinho, ele não faz nada. Tá rodando o filme. A escada, não tem nada. A música é do mal, hein? O quarto. Nós temos um problema aqui sim. Deixa eu ver se ele mostra uma outra cena do quarto, senão eu volto. Jamie Madsen. Ok. Aqui provavelmente foi o lugar onde aconteceu o crime, né? Porque envolveu o banheiro e depois os tapetes aqui do quarto onde foram arrancados. Tem alguém no quarto? Tem, mas eu queria pegar uma cena melhor. Deixa eu ver se ela gira a câmera. Aqui é onde aconteceu o crime. E aqui é onde aconteceu realmente a cena, né? O banheiro foi reformado, pelo visto, mas eu queria voltar só pro quarto. Eu não sei se ela volta pro quarto no final, talvez não. Morre exatamente por aqui, né? Existe sim um ser no quarto que está observando isso. Infelizmente é uma situação contrária. Então está exatamente aqui, tá? Eu sinto muito. Se vocês me perguntarem, será que é realmente o Travis olhando aquela cena? Eu até poderia dizer para vocês que sim, que é o Travis. Raramente isso acontece, tá? Por quê? Ele é um ser que está totalmente de branco. Ele passa um semblante de... Sabe quando você olha e você fala... Eu sinto muito por o que aconteceu. Sabe quando você assume uma culpa ou você fica chateado por algo e você abaixa a cabeça falando eu fui culpado disso? É exatamente essa sensação que ele passa.
tá? Ele é branco, tá? Significa que ele já tem uma consciência do que aconteceu, tá? Então existe uma diferença muito grande entre os seres que caminham pela escuridão e os seres que estão na luz, em termos de consciência. Quanto mais branco for o corpo de energia desses seres, significa que eles estão muito maiores em consciência, eles estão atingindo uma consciência sobre o que aconteceu, a percepção, e estão sendo encaminhados novamente por um processo de reencarnação. E os seres que estão realmente na penumbra ou escondidos, eles são mais densos em energia, então justifica-se a coloração mais escura. Aqui nós temos esse espírito, na verdade, não é mais espírito porque o espírito é a alma encarnada, então nós teremos só realmente um ser que está observando o que está acontecendo. Então provavelmente é sim o Travis nessa situação dizendo: foi aqui que eu morri. Isso é sério. Raramente isso acontece nos meus vídeos, raramente a gente consegue pegar esse tipo de coisa, mas como nós estamos lidando por um crime passional, por energias passionais e por pessoas que realmente foram atacadas de surpresa, sem entender o real motivo do crime, isso pode ser justificado. Então, ele está aqui, sim. Está aqui. É complicado porque é como se ele estivesse na perspectiva da câmera, então a gente não consegue vê-lo. Se ela pegasse a câmera desse lado, eu ia poder ver nitidamente o Travis. Agora vamos pro banheiro. Aqui a situação, aqui foi o assassinato, né? Ele morreu no banheiro, como vocês viram a imagem, ela é uma imagem complicada, mas existem energias aqui, claro que existem. Uma situação de crime, por mais que você jogue, sei lá, qualquer produto químico no chão, um alvejante para tirar o sangue e tudo mais, energeticamente ainda fica e espiritualmente ainda ficam essas presenças. Então nós temos sim, muitas energias. Primeiro, muito lodo espiritual aqui em cima dessa parede, principalmente aqui em cima, tá? E um ser observando a situação aqui. Este cara, ele é realmente tenebroso aos olhos de uma pessoa que tem essa sensibilidade capaz de distinguir entre os seres do mundo espiritual. Esse cara aqui, ele é muito do mal. O que acontece? Quando acontece uma cena de crime, as energias ficam, as energias das pessoas, a intenção das pessoas e as formas de pensamento ficam. É como se fosse uma impressão digital. Então você tem um monitor aqui, você coloca o seu dedo, ficou a impressão digital. Você vem o CSI aqui, ele joga aquela luz, ele percebe que eu botei a minha impressão digital. Espiritualmente falando, também, o corpo de energia de um ser humano deixa o seu registro nos ambientes. E este registro é detectável por qualquer pessoa que é sensitivo, realmente muito bom, e que consegue ter essa captação desta presença. Então ele pode entrar num lugar, olhar e falar: tal pessoa esteve aqui. Como é que você sabe? A energia da pessoa permanece aqui. Aqui nós temos sim esse ser que está se alimentando de toda a forma de pensamento e toda a situação. Isso faz com que esses seres, que provavelmente já foram seres humanos, eles que já carregam esta marca, essa vontade, essa maldade dentro de si, e que morreram com essa vontade, continuem sentindo a mesma sensação, continuem, sabe, que é um pico de adrenalina, então eu continuo agindo, pensando e me alimentando da maldade. Isso acontece com todo e qualquer assassino, toda e qualquer pessoa que age pelo impulso, pela maldade, pelas intenções de afetar e prejudicar alguém. Quando ele morre, ele se torna um obsessor e se alimenta dessas energias. Ele está aqui. Ele pode induzir uma pessoa, não se sabe até onde esse ser pode induzir uma pessoa a cometer outro crime ou realmente fazer com que uma pessoa até mesmo se mate. Ele, por enquanto, não se manifestou em termos de energia. Ele simplesmente está se alimentando cada vez mais dessa situação da zona do crime, da onde aconteceu isso, porque as formas de pensamento ainda ficam aqui, a lembrança ainda é alimentada, as pessoas ainda alimentam aquela casa dizendo: foi essa casa que aconteceu um assassinato. Então as formas de pensamento continuam lá dentro, elas não são transmutadas,
Para transmutar isso, precisa realmente de profissionais que saibam lidar com essa situação e vão lá, não para rezar, não para praticar o evangelho no lar, nada disso. São técnicas específicas que fazem com que essas formas de pensamento, elas se esvairam ou elas saiam tranquilamente do ambiente. E, obviamente, levem esse ser junto, tá? Mas ele está aqui. Ele está aqui, sim. As pessoas vão sentir mal-estar olhando para essa cena. Vão sentir realmente algo muito ruim. Dá um mal-estar. Olha, você sente o mal-estar, a ânsia olhando para essas cenas. Provavelmente já acabou. Tudo isso aqui foi reformado, a família mudou completamente a casa. Tudo isso aqui é novo. Tudo isso é novo. Bom, já acabou. Bom, meus amigos, já falamos aqui durante meia hora, eu espero que vocês tenham entendido como o mundo espiritual ele age sobre as pessoas de maneira interna, exteriorizando, ou de maneira externa, interiorizando essas trocas que nós fazemos com os ambientes. Esse elemento de entrar em um ambiente, se sentir mal ou se sentir bem, sentar do lado de uma pessoa e você passa mal e você não sabe o porquê, essa correlação entre os pontos de energia e o mundo espiritual e as energias do mundo espiritual sobre um ser humano, ok? De novo, sem preconceito, sem críticas, sem pessoas buscando denegrir esse tipo de trabalho, esse tipo de análise, porque ela é extremamente séria e justifica-se as atitudes de muitas pessoas sobre a ótica de um psicólogo, um psiquiatra ou até mesmo de uma sociedade que vive emaranhado de violência, de ódio, de raiva, constantes impulsos animalescos que levam o ser humano a se matar, matar outras pessoas e destruir até mesmo uma família, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. A gente precisa realmente ver se realmente vocês dão um aval para continuarmos esse trabalho e buscarmos informá-los como se dá essa correlação. Se vocês gostaram, deixem seu like, comentem. Se achar que vale a pena a gente continuar, a gente vai trazendo mais e mais vídeos desse tipo para vocês como aprendizado, tá bom? Mais recadinhos finais para aqueles que querem passar pela retirada de todas as energias ruins que estão na sua casa, energias ruins que estão influenciando seu corpo físico, mental, emocional, espiritual ou qualquer outra coisa, devem encaminhar única e exclusivamente o e-mail para limpezadecasas@gmail.com. É o único e-mail que nós estamos atendendo. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e aqui o programa Seja Membro, que é só clicar aqui embaixo, vocês vão abrir a janelinha e tem todas as informações para vocês. E para nos ajudar também, nós temos um site, casasassombradas.com.br, que é a nossa lojinha com muitas coisas legais do canal para vocês. Então é isso, eu vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.